bom nesta manhã podermos preparar o nosso coração para este tempo que desejamos reservar, separar para celebrar o amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Essa é a razão que nos faz estar aqui nesta manhã e eu espero que possa ser também essa a razão da presença de cada um de vós. Queremos abraçar a todos nesta manhã, dando as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam, aos que estão pela primeira vez e se desejarem, os nossos recepcionistas lá atrás têm um pequeno formulário para deixar os vossos contactos e podemos estar próximos também através dos recursos digitais, mas a todos nós queremos saudar com muita alegria. A Igreja Batista de Sete Rios hoje está particularmente presente e como eu não tenho sempre cá a família, eu queria dar as boas-vindas ao André, que é sobrinho, e à minha futura sobrinha. É muito bom conhecer a Ana também. São muito bem-vindos e por isso estão em casa. Mas temos ainda resquícios da presença dos nossos irmãos de Braga e na sexta-feira tivemos um tempo muito especial aqui com o musical, foi um tempo muito especial e nós nos alegramos por isso e temos cá alguém de Braga. Está ali o Filiberto. Bem-vindo e voltando para Braga, o nosso abraço à igreja lá, está bom? Ana, podes apresentar os tios, por favor? Porque vem da terceira. A Ilha Terceira tem sempre muita presença aqui. O tio Milka e Cristina, não é? Regina. São bem-vindos, nós já estivemos juntos na quinta-feira. Podem ficar sentados, mas eu queria muito que todos nós pudéssemos orar pela tia Regina, está bem? Terça ou quarta-feira? Quarta-feira vai ser submetida a uma cirurgia e nós vamos cuidar da tia Regina em oração. Vamos entregar a vida dela aos cuidados do Pai e vamos descansar nos seus cuidados para que possa voltar para a Ilha Terceira totalmente restabelecida, tá bom? Ficamos com esse cuidado. Mais uma vez, cumprimentar a todos e a alegria de estarmos juntos. Sempre gostamos de celebrar aqueles que o Senhor vai abençoando com um ano de vida. E esta semana temos alguns aniversariantes entre nós. A irmã Adélia não está, mas nós vamos orar pela vida dela. A irmã Adélia tem estado mais difícil de estar connosco. O Sr. Heitor está muito doente. Vamos orar por eles também. Ela celebrou o seu aniversário esta semana. A nossa Estelinha celebrou 12 anos de vida. Estamos felizes por ela. É 12, não é? Foi 12, não foi? É 12 anos. O Isaac, creio que não está. O Isaac Cornelas, acho que não está. Também celebrou o seu aniversário. O Sr. Mário não está hoje também. Rui, não está. O Sr. Mário Brito celebrou o seu aniversário. A Estefânia celebrou o aniversário também, no dia 1. E hoje o Rui hoje celebra o seu aniversário. E nós celebramos com alegria. Toda a gente conhece o Rui. Cantámos os parabéns à Estela, mas quem fazia hoje os anos era o Rui. E o Rui, que passa a vida a fazer bolos, não trouxe um bolo para nós hoje. O Rui não ouviu. Não, tu que passas a vida a fazer bolos, não trouxeste um bolo para nós hoje. E, portanto, registramos essa falha. Pronto, então está tudo convidado. Mas por todos nós celebramos com muita alegria a vida e as bênçãos que o Senhor derrama sobre a vida de cada um de vós. A vida da igreja naturalmente vai continuando a correr. Lembrava então, sexta-feira tivemos aqui o musical, foi um tempo muito especial, muito abençoado. Vamos continuar as nossas atividades. Quarta-feira temos o nosso tempo de estudo bíblico e oração. Temos mais exemplares do livro Falsos Deuses, do Tim Keller. Se alguém quiser adquirir, fale comigo. Temos aqui alguns exemplares que, entretanto, mandámos vir mais e queremos incentivar, mesmo que não possa vir à quarta-feira, a leitura do livro é muito boa, portanto, aproveitem, porque vai ser muito abençoador para as nossas vidas. Os outros recursos estão também a funcionar, os departamentos a funcionar, os irmãos vão recebendo também notícias dessas atividades através dos nossos canais de comunicação.
Próximo domingo nós celebramos tradicionalmente o Dia da Mãe no segundo domingo de maio, mas nós queremos alargar o dia. Não é só para as mães, é para os pais, é para os avós. Então no domingo tragam flores e vamos partilhar flores com aqueles que nos são próximos e que amamos. Amamos obviamente particularmente as nossas mães, mas queremos celebrar a família. Aliás, este é o mês da família e nós queremos celebrar a família. Queria realçar uma das atividades deste mês que é muito importante. Dia 16 de maio. Os irmãos sabem o que é que vai acontecer dia 16 de maio? Portanto, há um irmão nosso que vai ter algumas dores de barriga. Ele agora até já tem óculos. Já tem dores de barriga hoje, ainda, portanto, vejam bem. Portanto, o irmão Edu já está com dores de barriga. E ele agora até pôs uns óculos, que é para ver se consegue estudar melhor. Mas dia 16 de maio, amados, por favor, ponham na vossa agenda. É muito importante. Nós estamos a convidar as igrejas e os pastores para estarem presentes no concílio do irmão Edu. E, portanto, obviamente, temos a expectativa de que a igreja esteja presente, não é? E, portanto, dia 16 de maio, às 14h30, dá início o concílio do concílio pastoral para o Edu. À tarde, às 18h30, querendo o Senhor, temos depois o culto de consagração. Então, dia 16 de maio vai ser um dia muito intenso. Por favor, marquem nas vossas agendas para podermos celebrar. Entretanto, vão orando porque a casa na Ilha do Faial, da Horta, ainda não está disponível. E, portanto, nós precisamos de uma casa para eles. Orem por esse assunto. Não houve notícias, pois não, de casa. Então, temos que continuar a orar por essa situação. A família vai para lá e precisa de uma casa. Nós queremos orar por isso também. Amados, a porta continua aberta, às vezes. Ontem esteve fechada, ontem não tivemos voluntários, não pudemos abrir a porta, portanto, por favor, aqui à frente estão as folhas com disponibilidade para vocês registarem o vosso voluntariado. A cesta também continua disponível para receber os vossos bens, tem lá atrás no placar as etiquetas com os bens que nós precisamos. Por favor, vão ajudando e sendo parte daquilo que o Senhor está a fazer na nossa vida e através da nossa vida. Um dos aspectos da vida da Igreja muito particular tem a ver com a nossa melhor escola. A escola que é uma escola maravilhosa, que é a nossa EBD. O irmão Carlos vem à frente, que hoje a escola tem coisas para partilhar, alunos para passar, agora falta-me... Para progredir. Para progredir, é exatamente isso. É isso mesmo. Deixa-me só aqui ligar. Bom dia, irmãos. Então, falando da EBD, como o pastor já disse, é a melhor escola do mundo, e eu queria é renovar o convite para que às 10 horas, tanto os meninos mais pequenos, olha, desculpem lá, há aqui uma folhinha que os professores têm, diz assim: a escola dominical estende a sua mão amiga a todos, crianças, jovens, mulheres e homens, de menos e mais idade, convidando-os a estar na casa do Pai, onde poderão ouvir-lhe a sua voz mansa e suave, através do estudo da sua santa palavra. Portanto, e é para este espaço da EBD que eu gostaria de convidar a todos os pais que têm filhos pequenos, que tragam os seus filhos pequenos, aqueles que ainda não vêm por si só, não é? Depois os jovens, para estarem entre nós, os adultos, nas classes que nós temos, para que o estudo que dominicalmente fazemos, e quão interessantes são os estudos, tanto aqui como na classe lá em cima dos adultos, nas classes dos jovens, dos adolescentes. Eu hoje passei assim a espreitar pela classe dos adolescentes e contei uns 10. Muito bom, para quem há algum tempo atrás nem classe de adolescentes tinha, não é? Então estava a enumerar a classe dos adolescentes, dos júniores, dos jovens, dos adultos. Portanto, é importante nós estarmos presentes. E a nossa escola dominical tem um tema. O tema
da nossa escola dominical para este ano é compromisso de vida com Deus. O que é um compromisso? O que é um compromisso? É compromisso. É estar comprometido, não é? É estar comprometido a fazermos a vontade de Deus. E a sua vontade é que nós estejamos na casa do Senhor. E então vamos todos recitar o versículo, que é o versículo-chave da nossa escola dominical para este ano de 2026, que é: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. E agora nós vamos ficar de pé e vamos cantar o nosso hino oficial para este ano de 2026, que é Vamos à Escola. E eu continuo a fazer o desafio. Cada um, quando diz ó, vem, sim, vem, vir-se para o seu vizinho e convide-o a estar presente na escola dominical. É assim, não é, Iasa? É isso. Vamos todos alunos da escola, a palavra de Deus escutar. Boas novas ouvimos de Cristo, livradores reais alcançar. Oh, vem, 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 e vem escola primeiro. Ouve boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Vamos, jovens alunos da escola, pois queremos louvar ao Senhor. Seus conselhos ouvir com respeito, que se ensina ali com amor. Oh, vem, 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 sim, vem escola primeiro. Ouve boas novas do céu, boas coisas ali aprendemos, na bendita palavra de Deus. Oh, Jesus, se presente na escola, inspirando do santo poder, ele sempre o estuda que feito, muitos frutos colher. Oh, vem, 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 sim, vem escola primeiro. Ouve boas novas dos céus, boas coisas ali aprendemos, a bendita palavra de Deus. Este é o nosso compromisso. Ó, vem, não é? Então vamos sentar-nos agora. E agora eu gostaria de convidar dois meninos a virem aqui à frente. Eu gostaria de convidar o Arthur e também o Edson. E o Edson vem acompanhado pelo Edson pai e Edson filho. Ora, aqui estão eles, muito bem. Eles põem-se aqui bem visíveis. Está tudo bem, está tudo bem. Então, estes dois meninos, desde hoje, passaram uma etapa na sua vida escolar, não é? Até agora têm estado na classe dos mais pequeninos, mas agora passaram para a classe dos júniores.
E então eu gostaria de entregar e pedia também à professora que foi a irmã Helena Brata, que foi há pouco tempo uma das professoras na classe onde eles estavam antes. Ela tem uma... Já entregou... Ele já deu. Já precisava. Era uma bibliazinha muito prática para eles. Então, a irmã Helena vai entregar ao Edson, eu vou entregar ao Arthur, a dizer que a partir de hoje eles fazem, progrediram a sua carreira de estudantes, não é? Parabéns. Ok. Eu vou pedir, podem vir. Eu ia pedir ao pastor para ter uma palavra de oração por todos os meninos, ainda tão pequeninos, mas que a palavra de Deus possa mover os seus corações. Pai, nós somos gratos porque o Teu amor não tem limites e a intervenção do Teu amor por nós também não. E nesta hora em que estamos aqui juntos e podemos ver a vida dos nossos mais pequeninos a poderem ouvir e crescer na Tua palavra, isso nos enche de alegria, isso nos enche de ânimo, Pai. E nós Te agradecemos por este privilégio de podermos ensinar as nossas crianças na Tua palavra, ela que é verdadeira, ela que é autêntica, ela que é transformadora. Pai, nós oramos pela vida de cada um dos nossos pequenos, das nossas crianças, oramos pelas suas famílias, oramos, Pai querido, pela Tua igreja, para que juntos possamos crescer na Tua palavra, possamos crescer no contacto, no conhecimento dela, ela que de facto é a Tua palavra, ela que será sempre viva, autêntica e transformadora para a vida de cada um de nós. Nós Te agradecemos por termos acesso a ela, Te agradecemos por a podermos estudar e Te agradecemos acima de tudo pela Tua obra transformadora na nossa vida através da Tua palavra. Nos entregamos nas Tuas mãos, pedindo a Tua bênção para aqueles que servem no ministério da Escola Bíblica Dominical, de todos aqueles que têm podido aproveitar, e oramos para que todos, de facto, nós possamos aproveitar este recurso maravilhoso, que é o de podermos estudar a Tua palavra a cada dia, a cada semana, para o nosso crescimento, para podermos Te conhecer mais e podermos ser abençoados mais por esse conhecimento que será sempre transformador para nós. Oramos tudo isto com muita gratidão, no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém. E eu agora vou pedir que o irmão Carlos fique e ore também. Nós vamos continuar orando. Vamos orar para que o Senhor continue a abençoar as nossas vidas, que Ele abençoe este tempo, que Ele abençoe a nossa nação e as nações. Nós obviamente não ficamos indiferentes ao estado do nosso mundo, precisamos de buscar os cuidados do Pai, mas pensamos particularmente a partir da nossa nação. Mas o Senhor está a fazer milagres. Ontem tive a oportunidade de estar em Torres Novas a experimentar e a ver a concretização dos planos de Deus. Já há muitos anos atrás que o plano de plantação de uma igreja em Torres Novas estava a decorrer e ontem foi o concílio de formação daquela igreja. Hoje, mais tarde, às 18 horas, querendo o Senhor, estarei lá outra vez para o culto de consagração daquela igreja. Uma bênção, amados. Resultado também da cooperação, porque desde há 12 anos que juntos temos cooperado para que ali pudesse estar uma expressão do reino. Torres Novas. Temos muitos outros lugares onde isso está a acontecer. Temos Estarreja, onde nós queremos muito que continue a acontecer. E por isso nós queremos orar pelo nosso país, pela nossa nação, pela nossa igreja, pelos doentes da nossa igreja, por aqueles que precisam dos cuidados do Pai. São muitas as razões pelas quais nós precisamos de orar. Aliás, olhando por aqui, cada cara é uma cara daqueles que nós precisamos de orar uns pelos outros e por isso nós queremos neste dia fazê-lo, orar pelas nossas famílias. Então vamos ficar de pé, amados. O irmão Carlos vai nos dirigir neste momento, dirigindo em oração os nossos corações à presença do Pai. Vamos orar. Pai Santo, os nossos corações estão gratos pela oportunidade que nos concedes de podermos aqui como um corpo em Cristo estarmos reunidos, Senhor, para aprender da Tua palavra, para Te louvar, para Te bendizer e levar até Ti
os nossos louvores e também as nossas petições, Senhor. Te agradecemos, Pai Santo, por cada coração, por cada vida aqui presente, Senhor. Tu possas agir, Senhor, na vida e no coração de cada um. Bendito Deus, aqueles que são teus, tu possas consolidar a sua fé e a sua dependência de ti em cada dia, Senhor. E bendito Deus, aqueles que ainda te não conhecem, se há algum coração que aqui está nessa circunstância, Pai Santo, que o teu Santo Espírito se possa revelar ao seu coração e possa fazer a entrega da sua vida a ti. Bendito Deus, te rogamos também por cada filho teu, aqui nos seus lares, noutros espaços, que estão enfermos e necessitam do teu auxílio, da tua proteção. Para todos eles rogamos a tua bênção, a tua direção, bendito Deus, e que o teu conforto, Senhor, que só tu concedes, possa estar abundando na vida de cada um, Senhor. Pai Santo, neste momento te queremos agradecer também por tudo aquilo que tem acontecido no nosso Portugal em relação à plantação de igrejas. Ó Pai Santo, que tu possas estar com todos os teus servos que nos diferentes locais proclamam a tua palavra, Senhor. Bendito Deus, te rogamos pelas frentes missionárias, te agradecemos pelo seu envolvimento e pelo seu testemunho. E te rogamos, bendito Deus, que a bênção dessas frentes que estão em cada local se possam um dia vir a organizar em igrejas como testemunho vivo da tua vontade para cada ser humano, Senhor. Pai Santo, nós te pedimos também que possa estar com a nossa nação, com os seus governantes, tanto a nível nacional como a nível local. Bendito Deus, que eles possam ser dirigidos por ti. Muitos não te conhecem, Senhor, e muitos não querem saber de ti, nem sequer temor têm do teu nome. Mas, bendito Deus, que tu possas usar os cargos que desempenham, nas medidas que tomam, para beneficiar, bendito Deus, a população em geral. Te pedimos, bendito Deus, por aqueles locais onde existe a guerra, onde existem conflitos. Ó bendito Deus, te rogamos por tantos nossos irmãos que sofrem essas circunstâncias e assim também como a população que está nesses locais. Te rogamos a tua bênção e que a tua paz possa dominar no coração daqueles que só têm planos de agressividade. Rogamos-te estas bênçãos no nome santo de Jesus. E amados, nós vamos continuar a fazer aquilo que é o nosso propósito nesta manhã, louvar o nosso Deus, celebrar o seu nome maravilhoso. Nós vamos ser dirigidos pelo grupo de louvor. Entretanto, se ao do seu lado estiver alguém que é a primeira vez que está aqui ou que normalmente não está cá, estenda a mão, diga-lhe que é muito bem-vindo, são todos muito bem-vindos e que se sintam bem. Esta é a família que se reúne aqui e que celebra o amor de Jesus todos os domingos aqui. Tá bom? Vamos juntos então celebrar? Bom dia a todos. Os irmãos estão com vontade e preparados para louvar e adorar o nosso Deus? Amém. Eu acho que ele não ficou muito contente com esta resposta, pois não? Eu ouvi a Sílvia, mas não ouvi muito mais pessoas. Ainda estão distraídos a cumprimentar os outros. Pronto, vou dar um tempinho. Vou repetir a pergunta. Os irmãos estão preparados e com vontade de louvar e adorar o nosso Deus? Agora acho que Deus gostou mais. Então o convite é mesmo este, é que nos possamos juntar para louvar. O refrão da música que nós vamos cantar para iniciar este período de louvor diz que para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Nós nascemos para o adorar, nós fomos criados para o adorar e vamos fazer exatamente isso, em espírito e em verdade.
leitura bíblica, no segundo capítulo de Efésios, os primeiros 10 versículos vão estar ali projetados e dizem o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andámos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante da fé, e isto não vem de vós, é o dom de Deus, não de obras, mas para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. E Ele de facto foi rico em misericórdia e nos amou com o seu grande amor, e por esse amor nós somos salvos pela graça e somos cheios do seu amor. E nós vamos lembrar este amor com uma música que lembra que é um amor que constrange, é um amor que liberta, é um amor que é mais forte, é um amor que transforma, é um amor imutável, ele nunca muda, é um amor grande que faz todas as coisas novas e que fez todos estes delitos passarem e nos fez novas criaturas. E a ponte deste coro diz: não iremos calar o louvor que puseste em nós, iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. E de facto o desafio hoje é que não calemos este louvor que Ele colocou em nós e que possamos, mesmo quando pararmos de cantar, que o nosso coração continue a louvar e a adorar o nosso Deus. E nós vamos louvá-lo também com a entrega dos dízimos e das ofertas, portanto vamos ter a oportunidade de o adorar e de o louvar também desta forma. Então vamos continuar a cantar. Salvos pela graça, cheios do
Nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse amor infinito. Obrigada, Senhor, porque o Senhor transforma e faz todas as coisas novas em nossas vidas, ó Pai. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de servir. Obrigada pelo privilégio de cultuar a Ti, de entregar ao Senhor o nosso culto racional. Obrigada, Senhor, pela Tua igreja, pelos irmãos que estão aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor, porque só Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Nós acabamos de cantar, ó Pai, que o Senhor nos amou, que o Senhor é aquele que entregou o Teu Filho, Senhor, por nós. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, Deus. Tudo que nós fizemos ainda é pouco, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez por nós e por tudo que o Senhor ainda continua a fazer por nós, ó Pai. Nós Te agradecemos, ó Deus, por cada irmão, pela vida de cada irmão que nesse momento, ó Pai, veio aqui à frente trazer o seu dízimo e sua oferta. E aquele também que não pôde, Senhor, contribuir, Senhor, nós também Te agradecemos e Te louvamos pela vida dos irmãos, ó Pai, de toda a igreja, ó Deus. Obrigada porque como corpo de Cristo, unidos, ó Pai, nós avançamos, ó Senhor, para poder proclamar o Teu amor a todas as nações e a todas as pessoas ao nosso redor, Pai. Senhor, continua abençoando, ó Deus, os irmãos da nossa igreja, os dízimos e ofertas, ó Deus, que aqui foram depositados, ó Pai, que o Senhor possa direcionar, ó Senhor, os tesoureiros da nossa igreja, os irmãos que manuseiam, ó Pai, esse dinheiro, ó Pai, para que o mantimento da Tua casa nunca falte, ó Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, as mãos que estão manuseando, ó Pai, esses valores, ó Pai, que aqui entram para poder realmente, Deus, ser direcionados os valores para os lugares corretos, Deus. Continue abençoando as nossas vidas, suprindo as nossas necessidades, porque Tu és o Deus provedor, aquele que supre todas as nossas necessidades em todas as áreas de nossas vidas. E nós queremos Te agradecer por isso, ó Pai. É isso que nós Te louvamos. Vamos continuar exaltando a Ti todos os dias das nossas vidas até que o Senhor volte. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. E de facto este amor teve uma expressão muito real, de um sacrifício, como a Yasmin lembrava enquanto orava. Ele enviou o seu filho para morrer por nós e nós hoje, sendo culto de ceia, lembramos este sacrifício de uma forma mais intencional. Há um mês lembrámos este sacrifício na Páscoa e nós temos uma música na nossa coletânea que lembra este sacrifício, mas vai mais além. Ela, na minha perspectiva, faz assim uma linha temporal do início até ao fim. Os irmãos vão perceber o que eu estou a dizer com isto. Ela começa por dizer: ó Deus, me sondas, conheces-me. De facto, a Bíblia lembra que Ele nos conhece. Ainda nós estávamos no ventre da nossa mãe. Foi Ele que nos criou. Mesmo quando falho, eu sei, me amas. Portanto, sabemos que somos falhos, mas ainda assim Ele nos ama. Depois o refrão diz: prosto-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Ele sacrificou-se naquela cruz por este grande amor com que nos amou. Mas 3 dias depois, sobre a morte já venceu, e a sua glória o céu encheu e nada nos irá separar. O véu rasgou e o caminho abriu e tudo consumado está. E depois o fim da música diz: e quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei me amas. E de facto sabemos que quando tudo se acabar, não é o fim. E portanto nós vamos lembrar este amor, vamos lembrar este sacrifício, vamos continuar a louvá-lo e vamos cantar esta música. Amém. Conheces-me.
nesta manhã te agradecemos porque de facto podemos prostrar-nos diante desta cruz, Pai. Te agradecemos porque tu enviaste o teu filho, Pai, para morrer. Te agradecemos porque ele se sacrificou por nós, Pai. Te agradecemos porque neste sacrifício ele ressuscitou para nos dar vida, Pai. Te agradecemos por este amor, porque sabemos que tu nos amas, Pai, e porque podemos cantar estas palavras e podemos reunir-nos aqui, Senhor, em liberdade, quando tantos outros não o podem fazer, Pai. Te agradecemos, de facto, por este grande amor, Senhor, e te pedimos que continues a abençoar este culto, que aceites o nosso louvor e a nossa adoração, e tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Elas têm um tempo, a continuação deste tempo de celebração lá em cima, estudando a palavra e continuando este tempo de adoração. Então, eles vão poder subir, as professoras vão acompanhá-los e todos são bem-vindos a estarem lá em cima. Foram todos? Creio que sim. Muito bem, amados. Vamos, entretanto, abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Este mês, como habitualmente fazemos, é um mês dedicado à família. E a família é um projeto maravilhoso de Deus. Deus, logo no início, criou a família, criou um homem, uma mulher, e a partir desse homem e mulher planeou aquilo que depois nos permite a todos nós experimentar, estabelecendo esta união a partir do casamento e estabelecendo a família. E foi lá, a partir daquela primeira família, que tudo começou no relacionamento de Deus com a sua criação, com a humanidade. Foi aquela primeira família que Deus criou estes laços de relacionamento. Também é verdade, amados, que foi no seio dessa família que surgiu o grande problema das nossas vidas. Aconteceu desobediência e, por consequência, o pecado entrou no mundo. Mas este era um projeto tão importante para Deus que Deus determinou logo resolver este problema e planeou desde o início um plano redentor. E este plano redentor é uma história de famílias também, é uma história com famílias. Tem o momento mais alto com a vinda do próprio Filho de Deus a este mundo, e isso aconteceu também no ambiente de uma família. Foi no ambiente da família que Jesus veio, e agora o Pai, que nos faz sua família por reconciliação, continua este seu plano redentor através da Igreja. A Igreja que é uma família de famílias, e este tem sido o plano que o Senhor tem nos permitido viver e experimentar. Numa expressão maravilhosa da criação de Deus, a família é para nós de facto algo muito importante. É também uma expressão da perfeição e da diversidade de Deus. Hoje, famílias de 1, de 2, de 3, de 4, de muitos, cada família com a sua própria identidade e características, com os seus próprios aromas, podem experimentar esta caminhada com Cristo. Jesus deseja muito estar presente em cada família, é um desejo que Ele tem muito, de poder estar presente, que em cada família o bom aroma da presença de Cristo possa ser uma realidade. A família é algo tão importante para o Pai que passou a ser um alvo preferencial do nosso inimigo. Ele sabe que atacando a família cria grandes prejuízos para a humanidade e provoca grande dano no coração do Pai. Amados, eu gostaria muito de iniciar este mês dedicado à família, a considerarmos juntos uma das famílias que esteve presente logo lá nos primeiros tempos da vida da Igreja. Uma família com uma história, uma família com um aroma, uma família com uma história difícil,
Sim, com um aroma difícil. Nós vamos conhecer e partilhar a história da família de Ananias e Safira. Vamos ler Atos capítulo 5 e os primeiros 11 versículos. Se os irmãos puderem ficar de pé para fazermos esta leitura. Entretanto, referir, amados, que a nossa celebração, e há pouco mencionava algumas razões de celebração também na nossa nação, hoje mesmo a Igreja Batista de Tondela celebra 112 anos, uma igreja centenária. E o irmão Fernando estava-me a lembrar que a Igreja Batista Central de Caracas celebra hoje 90 anos, não é? Uma igreja importante para muitos dos irmãos aqui também. Celebramos a vida da Igreja, a expressão da vida da Igreja, da sua multiforme existência e manifestação. Então vamos conhecer um pouco da primeira igreja lá em Jerusalém. Diz o versículo 1 do capítulo 5 de Atos: Entretanto, um certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. Ao mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Pai, nós estamos perante a Tua palavra e é perante ela que nós queremos continuar e ser expostos. Nossa oração neste momento é que ela possa novamente falar aos nossos corações, prepara-nos, dispõe os nossos corações para que possamos ouvir. Este é o nosso clamor que levamos a Ti no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Podemos ficar sentados, amados. Amados, nós não conhecemos muito sobre esta família. E o pouco que conhecemos nestes versículos pode nos levar com toda a certeza a colocar algumas questões pertinentes, difíceis. Mas depreendemos pelo registro da palavra que eles eram uma família, parte daquela igreja. Eles eram parte de uma igreja que, como nós vimos no capítulo 2, dos versículos 42 a 47, uma igreja com um bom aroma. Cristo manifestava-se na igreja e a partir da igreja vemos isso de uma forma muito clara nesses versículos. Mas um pouquinho mais à frente, no capítulo 4 e no versículo 32, na continuação da descrição daquilo que estava a acontecer naquela igreja, diz Lucas, registra Lucas, que da multidão dos que creram era o coração e alma, ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Este era o ambiente maravilhoso que Lucas descrevia do que estava a acontecer ali naquela igreja, de qual esta família fazia parte. Eles eram parte de um movimento maravilhoso e transformador que estava a acontecer em Jerusalém através da Igreja de Jesus Cristo. Envolvidos, certamente, motivados pelo ambiente, por tudo aquilo que estava a acontecer, eles decidiram no seu coração vender uma propriedade e trazer uma oferta à igreja. E, amados, aparentemente, e olhando de fora,
provavelmente todos nós, olhando para aquela família, iríamos dizer que casal maravilhoso, que família maravilhosa. Provavelmente, com alguma distância, muitos olhavam e consideravam que esta, de facto, era uma família que emanava o bom aroma de Cristo. Mas, tal como o apóstolo Paulo registou lá em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que têm sido os nossos versículos de tema para este ano, Paulo registra que o bom aroma que tem que existir pela presença de Cristo na nossa vida tem que, primeiro de tudo, alcançar o Pai. Este bom aroma de Cristo presente em nós tem que, primeiramente, chegar ao Pai. E, amados, pela descrição do texto, este aroma, este cheiro que esta família emanava ao aroma de Cristo, do Pai, não era um bom aroma. O Pai sentiu um aroma de mentira, de falsidade, de engano, de ofensa, de hipocrisia. O Pai, quando sentiu o aroma daquela família, sentiu um aroma de pecado. O versículo 3, como nós lemos há pouco, deixa bem claro que este pecado é resultado direto da intervenção de Satanás. Sim, ele interviu para destruir. O ambiente que nós acabámos de compreender e que está descrito nestes primeiros capítulos de Atos, podemos perceber que aquilo que estava a acontecer em Jerusalém a partir da igreja era algo extraordinário. E parece que seria difícil Satanás conseguir fazer alguma coisa de fora para dentro, porque eles eram chicoteados, eles eram presos e ficavam mais fortes na sua fé. Outras coisas estavam a acontecer e isso não estava a destruir a igreja. Parece-me que Satanás olhou para a situação e pensou, bom, então vou estragar por dentro. Então agiu de dentro da igreja. E foi ali, na vida daqueles dois, daquela família, que nós percebemos que Satanás interviu. Não sabemos exatamente o que é que ele semeou no coração deste casal. Talvez tenha semeado no coração deste casal o desejo de parecerem mais espirituais do que os outros, porque o ambiente de facto era extraordinário. Talvez ele tenha semeado no coração deles o desejo de serem mais honrados do que os outros, serem mais reconhecidos do que os outros. Há uma coisa que eu sei. Quando Satanás intervém, vai sempre cheirar mal. Vai sempre estragar. A sua intervenção é sempre para destruir, para estragar. E qualquer que seja a semente que ele colocou no coração daquela família, o resultado foi muito mau. Percebemos pelo versículo 2 que o que aconteceu nesta família foi uma decisão tomada, assumida em família. Foi o casal que assumiu entre si a tomada desta decisão. Portanto, foi uma decisão consciente. E eles expuseram-se a um problema que o Senhor Jesus já tinha falado sobre ele, já tinha chamado a atenção sobre ele. Lá no Sermão do Monte, no início do capítulo 6, o Senhor Jesus chama a atenção para algumas das nossas ações que podem ser mal avaliadas e podem ter um lugar incorreto no nosso coração se as transformarmos em ações exteriores e não forem resultado de corações transformados. E por isso logo ali, naquele momento, o Senhor Jesus fala, olha, se fizeres bem a alguém, não o faças de uma forma pública. Tudo o que precisa de acontecer, o Papai do céu que vê em segredo, ele vai compreender. Jesus estava a chamar a atenção para isso de uma forma muito clara. Mais à frente, ele vai falar exatamente o mesmo ensino em relação à oração, em relação ao jejum, para que, de facto, estas nossas experiências sejam, acima de tudo, experiências de intimidade com o Pai e não qualquer tipo de espetáculo público ou de reconhecimento público. Aquilo que poderia ter sido muito bom, aquilo que poderia ter sido uma ação muito boa da parte daquele casal, tornou-se um pecado, tornou-se uma ofensa para com Deus, para com a igreja. E o problema não está na oferta que eles deram, o problema está no coração de Ananias e Safira. E agora a igreja, a família é confrontada com o seu pecado. O versículo 3 e o versículo 9 são versículos muito difíceis. O momento em que Deus, neste caso através da liderança daquela igreja, confronta aquele casal
E, amados, se nesta circunstância nós olhamos para este episódio e nos custa a compreender aquilo que está a acontecer, a verdade, amados, é que o pecado sempre terá este confronto da parte de Deus. Deus é santo e Ele nunca ficará indiferente ao nosso pecado. O nosso pecado fere o coração do Pai. O preço que o Pai pagou por causa do pecado é tão alto que Ele nunca ficará indiferente. Este aroma, este cheiro a pecado sempre provoca um grande incómodo no coração do Pai. E, amados, convém lembrar, aliás, porque o texto nos é explícito nessa matéria, que aquela família não tinha que vender aquele terreno. Eles não eram obrigados a fazê-lo. Eles nem eram obrigados a dar todo o dinheiro. O versículo 4 é muito claro: conservando porventura não seria teu? Vendido não estaria em teu poder? O problema ali foi realmente a mentira gerada nos seus corações. E esta mentira que foi gerada nos seus corações é algo que nunca ficará oculto ao Pai. Algo que nunca ficará escondido aos olhos do Pai. Os versículos 5 e 10 são muito chocantes. Os versículos 5 e 10 são-nos de difícil compreensão. A ação da justiça de Deus foi imediata, num modelo que não nos deixa indiferentes. E eu confesso que sempre que venho a este texto, sinto-me tentado a argumentar com Deus, a questionar Deus sobre a sua forma de agir em justiça. Mas cada vez que o faço, quero ter o cuidado de me lembrar que eu não sou Deus. Faço questão de me lembrar que Ele é perfeito, justo e um Deus de amor e que não há qualquer possibilidade, mesmo que aos meus olhos me pareça isso, não há qualquer possibilidade de um qualquer ato e ação de Deus ser uma manifestação da sua injustiça. Ficamos chocados e perturbados? Sim, quem não ficará chocado e perturbado quando percebemos que a ação da justiça de Deus sobre o pecado teve na vida deste casal este impacto. Mas eu creio que é exatamente nesse choque e perante esse choque que nós precisamos de não esquecer, porque é por mais importante não esquecer que o pecado, qualquer pecado, todo o pecado, tem sempre como consequência a morte. Tiago, irmão de Jesus, mais à frente na sua carta, ele fala isso de uma forma muito clara lá no versículo 14. Os nossos maus desejos, eles que são motivo da nossa tentação, quando nos desviarem no nosso caminho e nos levarem a gerar pecado, diz Tiago que a consequência desse pecado será sempre a morte. Paulo, lá num texto que nós conhecemos muito bem, em Romanos 6,23, diz que o salário, o resultado do pecado é a morte. E por isso, olhar para tudo aquilo que estava a acontecer aqui é chocante, é perturbador, mas é resultado do pecado. Se nós ficamos perturbados, a descrição do que está no versículo 11 não deixa dúvidas. Seria muito difícil que aquela igreja e todos aqueles que estavam ali próximos ficassem indiferentes. O versículo 11 diz que veio um grande temor, não só sobre a igreja, mas sobre todo o povo, sobre todos aqueles que tiveram conhecimento daquilo que se estava a passar. Esta notícia causou grande impacto na vida deles. E a grande questão, amados, a grande questão é se esta notícia, não a notícia da morte de Ananias e Safira, mas a notícia de que o pecado gera morte, se esta notícia continua ou não a causar impacto nas nossas vidas. Ananias e Safira, uma família daquela primeira igreja lá em Jerusalém, membros provavelmente ativos da igreja, de facto, eles não conheciam verdadeiramente o seu Deus.
Infelizmente, eles esqueceram alguns dos ensinamentos de Jesus. E, acima de tudo, apesar da proximidade, amados, estamos a falar de tempos muito próximos da morte, da crucificação, da morte de Jesus na cruz e da sua ressurreição. Acima de tudo, amados, eles não compreenderam a mensagem da cruz. E por isso, eles não espalharam o bom aroma de Cristo. O Pai não sentiu o bom aroma de Cristo na sua vida. A Igreja não sentiu. Jerusalém também não sentiu esse bom aroma, amados. Pecado. Este, obviamente, não é um assunto sobre o qual nós queiramos falar muito. Aliás, podemos evitaremos sempre. Este é um assunto desagradável. Mas como podemos perceber por este texto e pelas circunstâncias da igreja, aquela igreja que tinha aquela imagem e aquela visão extraordinária de uma igreja viva, do bom aroma de Cristo em Jerusalém naquele tempo, como podemos perceber por isso, o pecado é um assunto importante e absolutamente essencial a ser considerado nas nossas vidas. A vida cristã, a nova vida que nós temos em Cristo, que é uma vida eterna, antes de ser algo perceptível àqueles que estão à nossa volta, antes de ser algo que aqueles que estão próximos de nós possam perceber, sentir, ouvir, antes que mesmo a igreja, a família, os nossos colegas possam perceber, esta vida é uma vida de intimidade com o Pai. Antes de tudo. Não podemos esquecer que o processo de salvação inclui a nossa reconciliação com o Pai. O relacionamento foi quebrado lá em Gênesis e agora o Pai restaura esse relacionamento e Ele fala desta forma redentora através de Jesus, através da cruz, através da presença do Espírito Santo na nossa vida e agora temos um relacionamento de intimidade restaurado com o Pai. E temos um relacionamento restaurado com alguém, como há pouco cantámos, que sonda o nosso coração, que conhece muito bem o nosso coração. Jesus deixou muito claro que o bom aroma das nossas vidas será sempre resultado de amarmos primeiro o Pai. E por isso o grande mandamento, o primeiro grande mandamento é amar o Pai sobre todas as coisas. Esse é o ponto de partida. Sim, o segundo grande mandamento é amar o próximo. Mas o primeiro é amar o Pai. O nosso relacionamento com Deus, este Deus que deseja e precisa de estar presente nas nossas vidas, nas nossas famílias, é um Deus que nunca irá abdicar de conhecer os corações daqueles com quem se relaciona. Um Deus que vem em secreto. E por isso lá em Mateus 6, quando Jesus deixa este ensinamento em relação às ofertas, ele diz, bom, o teu Pai que vem em secreto te recompensará. É um relacionamento com um Deus que nós vemos descrito no Salmo 139, versículo 4. E é tão precioso não esquecer isto. Porque o Salmo 139, 4 lembra-nos que este é um relacionamento com um Deus que conhece o nosso coração, as nossas palavras, mesmo antes de nós as preferirmos. Sim. É este tipo de relacionamento que está aqui, é este tipo de relacionamento que está em causa. Deus conhece a nossa mente, o nosso coração, de uma forma única. Ele sonda, de facto, o nosso coração. Amados, o que aconteceu aqui neste episódio é que Deus, o Pai, avaliou, Ele conhecia e avaliou o coração de Ananias e Safira. E sabem, Deus conhece e avalia o meu coração e o teu coração. Ele conhece e avalia o coração de cada ser humano. Ele conhece o coração de cada família. E amados, quando olho para este texto e tento fazer aplicação à nossa vida, uma das coisas que me chama a atenção é que nós precisamos ter muito cuidado. Muito cuidado. Satanás anda a armadilhar o nosso caminho. Sabem, é interessante porque Satanás não disse a Ananias e Safira para não darem a oferta.
Ele não disse isso. O que ele disse foi corromper o coração de Ananias e Safira e levá-los a mentir e a serem desonestos perante Deus. E sabem, ele continua a ter esta subtileza. Ele sabe que há coisas que não nos vai dizer, mas ele é capaz de nos desafiar a corromper o nosso coração. Mas isto de facto é chocante. É muito chocante tudo aquilo que está descrito neste texto. Mas nós não podemos ignorar, não podemos nunca ignorar que o pecado sempre irá provocar a morte. Mas a coisa boa da palavra de Deus, e por isso se chama Evangelho, se chama Boas Novas, Boas Notícias, é que há uma boa notícia para um mal tão terrível como este. Sim, o Paulo, quando escreve à igreja em Roma, lá no capítulo 6, versículo 23, que já há pouco lembrávamos, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna. Há uma boa notícia, amados. Há uma muito e grande boa notícia. O nosso relacionamento com o Pai, aquele que deseja e precisa de estar presente na nossa vida, na vida da nossa família, é alguém que nos ama tanto, mas nos ama tanto, que sabendo que o meu pecado, o nosso pecado, terá inevitavelmente como consequência a nossa morte, ele sabendo isso, ele ama-nos tanto que, olhando para nós, amando-nos, enviou o seu próprio Filho. De facto, naquele dia, quem devia ter morrido éramos nós. Mas este Pai, que sabe que o pecado vai sempre gerar morte, ama-nos tanto, que veio até nós, enviou o seu Filho, amado, querido, único, e morreu numa cruz por nós. O pecado vai sempre gerar esta morte. O meu pecado, inevitavelmente, vai gerar morte. E, amados, eu só não vou morrer por causa do meu pecado se Cristo não morrer por mim, tal como o Pai preparou. E por isso a pergunta, amados, que se deve colocar hoje a cada um de nós é: quem é que vai morrer por causa do nosso pecado? Vou morrer eu ou vai morrer Jesus? Um dos dois vai morrer. Alguém vai morrer. E como é que nós lidamos com isso na nossa vida? Como é que lidamos com isso na nossa família, quando tivemos que emanar o bom aroma de Cristo? O versículo 11, como nós há pouco lembrávamos, diz-nos que naquela situação houve uma reação grande. O impacto foi de grande temor. E para nós, amados, para a nossa família, qual é o sentimento que está a provocar? Estamos a ficar indiferentes? Ou, de facto, quando eu percebo que alguém tem que morrer por causa do meu pecado, isso vai perturbar e vai mexer comigo e vai-me trazer um sentimento de incómodo grande que me obriga, que me impulsiona a mudar o meu coração. Satanás vai continuar a trazer engano e destruição às nossas vidas. E, amados, isso é algo inevitável, mas há uma resposta para essas tentativas. A resposta tem um nome e é o Senhor Jesus Cristo. Obviamente, será sempre Ele a resposta a essas tentativas de destruição. E, amados, quando nós nos lembrarmos que Jesus morreu no nosso lugar por causa do nosso pecado, como é que nós nos sentimos? Como é que ficamos? Temo que, por vezes, também já tenhamos adquirido alguma indiferença. Temo que, às vezes, no nosso percurso de vida, e eu estou a falar primeiramente por mim, que nós já tomamos isso por garantido e já nem faz tanta diferença. E por isso o pecado que cometemos não tem tanto valor assim. E nos esquecemos que a cada pecado tornamos mais dolorosa a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz.
Temos que dar alguma resposta, amados. Precisamos dar alguma resposta. E um dos lugares para nós darmos resposta a esta questão é à mesa. Amados, eu sei que nem todos hoje vão participar do pão e do vinho. Nós temos como prática, para aqueles que nos visitam, temos como prática que, e compreendendo da Escritura, que o convite à mesa do Senhor Jesus é para aqueles que, tendo aceitado o Senhor Jesus Cristo no seu coração, tendo entregue as suas vidas, tendo compreendido a mensagem da cruz, tenham dado também esse testemunho nas águas do batismo. E, portanto, temos como prática essa forma de lidar com o momento da mesa. E, portanto, acredito que alguns de nós aqui hoje não vão participar por esse motivo. Mas todos nós temos que dar uma resposta à questão: como é que eu lido com o facto de alguém morrer por causa do meu pecado? E se quando nós tomamos o pão e o vinho, de facto se concretizar no nosso coração aquilo que o Pai espera que se concretize, é que nós vamos ficar mais conscientes e vamos valorizar melhor aquilo que foi a obra redentora do Senhor Jesus na cruz por nós. Porque ao tomarmos o pão, vamos lembrar que o corpo dele foi moído e quem devia lá estar era eu, que o sangue dele foi vertido e o sangue que devia ter sido vertido era o meu, e que mesmo assim, mesmo que eu fosse lá, isso não me daria salvação. E, portanto, ao tomar estes elementos, vamos lembrar isso. Mas eu queria muito, amados, que hoje, para aqueles que por alguma razão, por esta razão, não o vão fazer, que possam responder a esta pergunta também. Porque não há razão nenhuma para nós não respondermos a esta pergunta. Não há razão nenhuma para nós não percebermos que por causa do meu pecado Jesus teve que morrer na cruz e tudo o que eu preciso de fazer é ouvir a boa nova, a boa notícia. Ele morreu por amor de mim, por amor de cada um de nós, e tudo o que nós precisamos de fazer é entregar as nossas vidas a Ele. Ele fará e nos dará essa graça, essa bênção gratuitamente, embora para Ele o preço seja muito elevado. E, portanto, não há razão nenhuma para não respondermos assim desta forma. E podermos também responder no batismo. Começámos hoje uma nova classe de preparação para batismo. Queremos muito convidar aqueles que desejam responder desta forma e não ficarem indiferentes à compreensão de que o meu pecado gera a morte e que gerou também a morte de Cristo e que essa morte, para fazer esse efeito transformador na minha vida, eu tenho que me entregar a Ele. Nós queremos convidar a todos aqueles que desejarem a se juntarem. Queremos muito que possamos ter um outro momento em que possamos celebrar juntos vida eterna, vida transformadas nas águas do batismo. E, portanto, o convite está feito. Mas, amados, o que eu queria muito é que, enquanto nós vamos estar a cantar uma música que sempre me perturba muito por causa de todo este assunto, é que sempre que eu a canto, eu me lembro de algo. Podes pôr a letra, por favor. Meu Jesus, pensando em teu amor por mim, foste humilhado e entregue à morte. Vida eterna quiseste-me oferecer. Estou neste lugar outra vez. Sempre que vem à minha memória que aquilo que aconteceu naquela cruz foi como resultado do meu pecado, eu não quero ficar indiferente. Não podemos ficar indiferentes e temos que dar uma resposta. Precisamos de uma resposta. O Pai espera essa resposta da nossa parte. Embora tudo isto seja muito chocante, a boa notícia é que por causa do amor dele, nós temos vida eterna e esta vida vai se prolongar por toda a eternidade. Por causa desse amor, por causa dele ter morrido no meu lugar, um dia nós vamos estar naquela mesa lá na glória. Vai ser uma ceia incrível. E tudo porque nós pudemos compreender e aceitar que a morte de Jesus na cruz não foi em vão. Ela transforma a vida de cada um de nós. E por isso o convite que nós queremos fazer mais uma vez é que juntos possamos celebrar. E mais uma vez, amados, para aqueles que hoje não tomarem o pão e o vinho, não há razão nenhuma para não entregarem a sua vida a Cristo. Não há razão nenhuma para não testificarem dessa fé em Cristo nas águas do batismo. E desta forma também celebrarmos juntos que a morte de Cristo não nos é indiferente, mas que nos é absolutamente transformadora. Amém? Eu vou pedir aos irmãos diáconos que possam vir.
Nós vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe nesta hora e que de facto este seja o momento em que nós podemos compreender este profundo significado. Ele é tão importante que o Senhor Jesus fez questão de deixar este memorial para nós. O pão vai continuar a ser pão, o vinho continua a ser vinho, mas Ele lembra-nos que aquela cruz é um lugar que era nosso e que por substituição Ele se entregou, e o significado profundo disso está presente nestes dois elementos que nós queremos não só trazer à nossa mente, mas queremos trazer ao nosso coração. Então vamos participar desta forma. Eu vou pedir ao irmão António que nos dirija em oração e depois distribuiremos os elementos. Façam parte deste mundial e se alguém está aqui
Graças pela cruz, graças pela cruz, graças pela cruz, meu Rei. Naquele dia o Senhor Jesus estava com os discípulos à mesa e ele partiu o pão e o deu aos discípulos e ele disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E naquele momento o Senhor Jesus estava a remeter aquele momento de celebração para o momento em que o seu corpo de facto iria ser crucificado e iria morrer. E isso iria acontecer por causa do nosso pecado. A boa notícia, a notícia maravilhosa do amor de Deus é que foi Ele que morreu por nós. Ele se entregou e nós celebramos isso. Peço desculpa. Ele se entregou por nós. E por isso, amados, tomando o pão ou não tomando o pão, este pão hoje lembra que sim, o nosso pecado exigiu morte, mas foi Jesus que morreu na cruz por nós. Celebremos isso, tomando o pão, amados. O versículo 27 de Mateus 26, que descreve aquele momento da ceia, diz que o Senhor Jesus também pegou num cálice e deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. E acrescentou que este sangue, simbolizado naquele cálice de vinho, é o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. O Senhor Jesus não só morreu por nós, mas Ele trouxe-nos perdão, restauração, justificação, remissão dos nossos pecados. E o cálice que nós tomamos e que lembra o sangue vertido do Senhor Jesus celebra isso. E quis o Senhor Jesus também que Ele pudesse representar esta nova aliança que Ele fazia connosco, uma aliança para a vida eterna, uma aliança incorruptível que vai ter a sua expressão maravilhosa um dia lá na glória juntos, aonde estaremos juntos com Ele. Sim, o nosso pecado causa morte, o nosso pecado exige e espera e necessita de perdão, e o cálice que nós vamos tomar celebra isso e lembra isso. E portanto nós lembramos a aliança, o amor, o perdão restaurador de Cristo por causa dos nossos pecados. Tomemos o cálice, amados. Amados, o que o Senhor espera que aconteça connosco, pelo menos essa é a minha expectativa ao longo desta semana, em confronto com este texto, é que ignorar os problemas não os resolvem. Ele é uma realidade, o problema do pecado, mas é uma realidade que o Senhor Jesus quis tratar e ofereceu gratuitamente a cada um de nós. Nós estamos hoje aqui precisamente porque o amor dele, a sua dádiva, nos permite ter este relacionamento restaurado com o Pai e podemos celebrar a vida, já não mais dependente do pecado, mas uma vida restaurada por Ele. Uma vida que obviamente necessita de continuar a ser uma vida que leva muito a sério este assunto. Muito a sério este assunto. Uma vida que, acima de tudo e primeiro que tudo, é uma vida de intimidade e relação com o Pai. E isto ser vivido diariamente na nossa relação de intimidade com o Pai vai ter um efeito transformador para nós e para a vida daqueles que estão próximos de nós. Sim, aquele foi um momento chocante para a vida da igreja lá em Jerusalém. Há perguntas que eu faço a este texto que eu vou ter que aguardar a resposta lá na glória. Mas temos um Deus maravilhoso. E este Deus maravilhoso, hoje, decidiu dar-nos a graça de podermos responder
é esta questão na nossa vida, cada um de nós. Não sermos consumidos tal como aconteceu com Ananias e Safira. Ele dá-nos essa graça. A questão é como é que nós vamos responder. Levemos isso no nosso coração, não esquecendo que isto é resultado de um Deus absolutamente sublime, que nos conhece, que nos ama e que já fez tudo o que era necessário para que nós pudéssemos viver e caminhar esta jornada. Amém? Podemos ficar de pé, vamos terminar com oração. Pai, nós somos realmente muito gratos. Somos muito gratos por podermos estar aqui juntos nesta manhã a celebrar o Teu amor, a celebrar a Tua graça, a Tua bondade sobre a vida de cada um de nós. Somos muito gratos porque, por causa do Teu Filho Jesus Cristo, Tu hoje olhas para nós e nos consideras justos e limpos do peso do nosso pecado. E isso não é nada que nós possamos merecer. É tudo resultado do Teu amor maravilhoso. Somos gratos porque Tu, mesmo antes que nós pudéssemos fazer qualquer coisa, nos amaste ao ponto de enviar o Teu Filho. Este Filho maravilhoso que nós hoje celebramos e lembramos, que se entregou, que se manifestou, que nos amou, que nos trouxe salvação, redenção, vida nova, vida eterna, nos restaurou na nossa vida. Agora podemos, apesar desta circunstância ainda, podemos viver sem estar escravizados pelo pecado. E podemos estar na certeza que sempre que Satanás vier com tentativas de mentira e de destruição, nós podemos resistir-lhe, não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que Tu és. E por isso rejeitamos essas tentativas neste nome maravilhoso que é o nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Pai, estamos aqui na certeza que esta salvação que Tu trazes para nós é indestrutível e ela vai permanecer para a eternidade. E Pai, é considerando tudo isso e Te agradecendo que hoje, nesta manhã, mais uma vez, olhando para a forma como Tu falas connosco, como Tu impactas a nossa vida, mesmo falando de coisas que nos são difíceis, mesmo em algumas circunstâncias não tendo as respostas de algumas perguntas que vêm ao nosso coração, nós descansamos em Ti, porque sabemos quem Tu és. Sabemos que És um Deus perfeito no Teu amor, na Tua justiça, na Tua graça, na Tua bondade e que sempre irás agir connosco desta forma. E Pai, é por isso também que nesta hora nós queremos entregar as nossas vidas aos Teus cuidados. Que nesta caminhada possamos continuar a confiar, a entregar-nos a Ti, a não desvalorizar em momento nenhum aquilo que é o resultado do Teu amor por nós, de Jesus na cruz, o lugar que era nosso. Mas Pai, eu quero orar também pela vida daqueles que ainda estão neste processo de entender a necessidade que eles têm de resolver esse problema nas suas vidas. Um pecado não perdoado que lhes tira a vida. Ó Pai, que Tu possas revelar aos seus corações a dádiva do amor de Cristo na cruz, que dá vida e que retira esse peso, essa dívida do nosso pecado. Ó Pai, revela-te aos seus corações e que hoje possa haver salvação na vida daqueles que ainda não o fizeram. Trabalha no coração de cada um de nós. E Pai, que todos juntos, como famílias, como Tua família, possamos continuar a viver, a experimentar e emanar este bom perfume de Cristo. Este bom aroma de salvação que Tu tens colocado na nossa vida e que nós queremos levar a todos aqueles que estão perto de nós. Faz essa obra em nós. Continua a cuidar, a abençoar. Pai, saindo daqui, vai-nos cuidar. Os que vão viajar, vai cuidar deles. Os que vão trabalhar, vai protegê-los. De que ao longo desta semana esta verdade transformadora possa realmente ser vivido a cada momento, a cada caminhada desta nossa semana. Abençoa as nossas vidas, abençoa as nossas famílias. Ó Pai, derrama sobre nós a Tua presença. Oramos tudo isto, não por nós, porque de facto não somos merecedores, mas oramos neste nome maravilhoso, sublime, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Podemos ficar sentados. O Lucas vai-nos ainda tocar o pós-lúdio.
esta canção te entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e teu nome dar louvor, sentir tua alegria partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Todo o meu coração e tudo que há em mim